que recepciona a vitalidade do meio ambiente, para que se equilibre no funcionamento correto do centro cardíaco, que é a sede dos sentimentos, e se exerça o controle do chakra laríngeo, para que se evite dispêndio de palavras. O chamado duplo etérico, que serve de intermediário entre o corpo físico e o próprio perispírito, e que mais tarde se dissolverá no éter ambiente, torna-se muito sensível durante essa operação, num incessante intercâmbio de energias com o meio, assim como as manda de retorno, na forma de combustível gasto que deve ser eliminado. A distribuição do magnetismo é feita sobre todo o tecido perispiritual, ajustando e fortalecendo num admirável labor de captação e aproveitamento de todo o energismo disponível do desencarnante. Nesse momento tão delicado, em que o espírito deve abandonar o seu casulo de carne para alçar-se às esferas edênicas ou, então, devido ao peso de seu magnetismo inferior, cair ou precipitar-se nas regiões trevosas, é que realmente se comprova o valor do grande ensinamento de Jesus. Os humildes serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. A vida humilde e benevolente, aí na terra, produz um contínuo refinamento e acúmulo de energias superiores, enquanto que a exaltação pelo orgulho, pela cólera ou por quaisquer outras paixões e violências, representa perigoso dispêndio energético que fortifica o campo das forças inferiores do perispírito, fazendo com que a alma penetre bastante debilitada no plano astral. Essa distribuição de energias que os técnicos fazem ao longo do corpo do moribundo, que em terapêutica magnética é muito conhecida como passes longitudinais, tem por função isolar todo o sistema nervoso simpático, enquanto outras aplicações condensivas, de magnetismo, insensibilizam o vago e desentranham das vísceras as suas respectivas contrapartes etéricas. Essa operação que insensibiliza e vai suprimindo gradativamente a ação do sistema nervoso, também faz convergir e escoar o magnetismo dos chakras que atuam à altura de cada plexo nervoso, por cujo motivo extingue-se também a possibilidade de movimentos físicos por parte do agonizante. Embora os técnicos possam aumentar-lhe a percepção mental e a auscultação psíquica, se for de interesse mantê-lo deliberadamente desperto. Eis porque os espíritos assistentes das desencarnações costumam propositadamente frenar o centro laríngeo e controlador da voz, para se evitar um verbalismo debilitante ao desencarnante e contraproducente aos familiares que o cercam, decorrente de sua memória demasiadamente aguçada. É o que também me aconteceu na última desencarnação, pois se me aguçou de tal modo o psiquismo, que eu podia pressentir, por via telepática ou intuitiva, todas as emissões de pensamentos daqueles que me cercavam. A inibição do sistema nervoso, que me paralisara os movimentos físicos, fazia refluir a pujança da vida interior do meu espírito, ativando-me energicamente a audição psíquica e me colocando em angústia, pois desejava dizer aos presentes que eu estava vivo e ameaçado da lúgubre possibilidade de ser enterrado vivo. Pergunta: depois dessa intervenção que descreveis, o espírito abandona, então, o corpo físico? Atanagildo: a desencarnação demanda ainda outras operações complexas, pois a intimidade que se estabeleceu entre o perispírito e o corpo físico, durante alguns anos de vida humana, não pode ser desfeita em poucos minutos de intervenções técnicas do lado de cá. Salvo nos casos de desastres ou mortes violentas, em que a intervenção dos técnicos assistentes se registra só depois da morte do corpo, as demais desencarnações devem se subordinar gradativamente a várias operações liberatórias, em diversas etapas, como tenho observado nas oportunidades que me foram dadas para apreciar o fenômeno. O homem apresenta, fisiologicamente, 3 centros orgânicos que devem merecer a maior atenção durante a desencarnação, quando se trata dos que merecem assistência espiritual: o centro físico, pelo qual se manifesta o instinto como reação, prazer, dor ou movimento, situado no ventre, a zona da sensação que é o campo das manifestações fisiológicas; o centro astral,
pelo qual se manifesta a intuição, em harmonia com o sentimento, conhecido como a zona dos desejos e emoções, situado no tórax, e, finalmente, o centro psíquico mental, localizado no cérebro, que é o mais importante dos três, porque revela a ideia e também tem ligação com o sentimento. É a organização principal pela qual a alma afere os valores da verdade e do erro, assim como pode avaliar o grau de sua própria consciência espiritual em relação com o meio físico. Conforme a natureza favorável ou desfavorável, de utilização, por parte da alma, de cada um desses centros etéreo-astrais, que servem de integração do espírito à carne, também variam o tempo do seu desligamento e a intensidade de certas operações que os assistentes presentes realizam à parte. O corpo humano representa apenas a materialização carnal dos sentimentos, ideias e desejos do espírito que, ao se desligar dele, também revela qual foi a sua maior ou menor preferência pelo campo de ação física, emotiva ou mental, no mundo de formas, qual o músico que se afeiçoa particularmente a um determinado tipo de instrumento. E isso exige que os espíritos assistentes das desencarnações se devotem com mais cuidado e atenção às zonas vitais do corpo por meio das quais o espírito tenha se demorado mais tempo no intercâmbio com o mundo exterior. A desencarnação tem, pois, íntima relação com os objetivos elevados ou prejudiciais que foram acalentados em cada um desses três centros principais de atividade do espírito na matéria, do que resulta o êxito ou a dificuldade na libertação do moribundo. Assim, para que o espírito possa partir livremente para o espaço, não basta que apenas cessem as funções fisiológicas do corpo físico, tais como os movimentos ou as reações de sensibilidade orgânica, mas é preciso que os laços vitais sejam desatados lenta e gradativamente, para o que se exige uma técnica tão melindrosa, que me faz lembrar os cuidados, preocupações e exigências da alta cirurgia do vosso mundo. Logo após ao processo magnético que já vos descrevi, os técnicos espirituais costumam operar sobre a zona do plexo solar ou plexo abdominal, como é mais conhecido na técnica médica. Ali é que realmente se localizam as últimas algemas do espírito, constituídas pelas forças físicas, pois, assim que são desatados esses ligamentos finais, extravasa deles um conteúdo leitoso, visível a nós, à altura do umbigo e que, passando para fora do corpo físico, é em seguida aproveitado automaticamente pelo perispírito, que já se encontra agora na fase final de sua desencarnação. Noto sempre que, em seguida ao fenômeno curioso do extravasamento daquela substância gasosa, de aparência leitosa, dá-se o esfriamento do corpo de carne, a começar mais rapidamente pelos membros inferiores. É o momento em que a família do moribundo muito se aflige, saindo em busca de bolsas de água quente para colocar em seus pés gelados. Desde que os técnicos ativem, então, a sua intervenção desencarnatória, será bastante que apliquem alguns passes magnéticos no centro astral, à altura da região cordial do corpo físico, para que diminua o ritmo funcional do coração e se precipite a agonia. Pergunta: qual o quadro clínico que, para nós encarnados, apresentará o agonizante no momento em que se liberta aquele conteúdo leitoso a que vos referistes há pouco? Atanagildo: não vos esqueçais de que descrevi essa substância leitosa, invisível aos olhos da carne, conforme ela se apresenta à minha visão espiritual, pois, embora seja um conteúdo fluídico, a mim se afigura bastante parecido a um gás pastoso e de aspecto leitoso. Alguns médiuns videntes, da Terra, quando podem vê-la na sua exsudação durante a desencarnação, talvez possam descrevê-la como semelhante a um cone franjado, muito parecido a uma diminuta árvore, principalmente ao tradicional pinheirinho de Natal, tão festejado no Brasil. É uma substância que emerge acima do umbigo e que, ao nível do perispírito, tende a alcançar a garganta, num esforço de projeção triangular, e que, depois de estudada, tira qualquer possibilidade de se prolongar a vida do moribundo. Existem, mesmo,
Alguns tipos de médiums que, ao verem astralmente o conteúdo leitoso à altura do ventre do enfermo, sabem perfeitamente que desapareceram quaisquer probabilidades de salvá-lo. Em seguida ao extravasamento da substância a que me referi, é ela absorvida por uma chama que se situa no centro craniano, cuja luminosidade não encontra analogia na luz física, é composta de um quimismo muito alto, produto da condensação da energia do plano mental superior. A sua cor oscila entre o lilás e o violeta, variando em seus matizes e fulgurações douradas. Essa chama admirável representa o mais importante e derradeiro trabalho do centro psíquico, ou mental na fase desencarnatória, quando absorve a energia intermediária, fornecida pelo centro físico, sediado no ventre, para em seguida compor e sustentar a configuração definitiva do perispírito, que então já se manifesta com vigor no mundo astral. O momento em que extravasa o conteúdo leitoso da zona abdominal e se eleva até o comando mental, para nutrir o perispírito desencarnado, é justamente a fase aflitiva em que, para a visão física, o agonizante apresenta às vezes o sintoma conhecido da grande falta de ar, ou a chamada grande dispneia, da terminologia médica, despendendo desesperado esforço para sobreviver no mundo físico. Então se trava desesperado embate entre o espírito, que luta para se desprender do casulo da carne, e este que tenta sobreviver através de todos os recursos fornecidos nela, sabedoria instintiva do animal milenário. Recrudescendo os efeitos das medidas liberatórias, surge então a tradicional sororoca, do conhecimento popular, quando já se apagam todas as esperanças de salvação corporal, e o enfermo caminha para o estado de coma. O desencarnante tenta heróicos esforços para poder falar, enquanto a sua mente, bastante aguçada, luta para manter o comando físico, que lhe foge desesperadamente. Mas a imobilidade do centro etérico da laringe, neutralizado em sua função intermediária entre o perispírito e o corpo físico, só lhe permite produzir estertores, que confrangem os presentes. É certo que o desespero e a maior aflição na hora da morte dependem fundamentalmente do grau de evolução espiritual do paciente. Há almas que desencarnam com tal serenidade espiritual, que comparas a sua morte à dos passarinhos, enquanto outras atravessam esse momento na mais cruciante luta para coordenar o raciocínio e fazer apelos verbais, tentando ainda sustentar coeso o organismo que se exaure de sua vitalidade costumeira. O corpo físico, no entanto, batalha heroicamente e arregimenta todas as suas energias instintivas, antes de se render definitivamente às forças que lhe paralisam a vida no mundo material. A motricidade orgânica vibra e pulsa, numa tentativa derradeira de superar a ausência dos estímulos cardíacos, que se põem a diminuir gradativamente. Os dois mundos se digladiam no esforço hercúleo, mas a vitória pertence aos técnicos do além, pois, em seguida a libertação do conteúdo leitoso, a que já me referi, nenhuma força humana conseguirá fazer o desencarnante retornar ao seu centro de vitalidade animal. Pergunta: então é essa a ocasião em que, segundo alguns compêndios espiritualistas, se corta o último fio da vida? Atanagildo: o processo de desencarnação, como vos tenho descrito, caminha por etapas que vão se substituindo gradativamente. Inicia-se, normalmente, com a ação magnética à altura do sistema nervoso, atuando sobre todos os seus gânglios e plexos nervosos. Acentua-se, depois, no ventre, onde se localiza o centro vegetativo ou da sensação instintiva. Prossegue, depois, na região torácica e provoca disfunção cardíaca, com intervenção no centro do sentimento, para então findar-se no campo da ideia, no centro psíquico e mental, que fica sediado no cérebro. Como é neste último órgão que realmente reside a direção do espírito no comando do seu organismo físico, é também ali que se encontram todas as energias depois de serem libertadas das outras regiões do corpo, lembrando um exército disciplinado que, diante da derrota implacável, concentra-se em torno do seu comando e aguarda,
na mais dolorosa expectativa, as últimas ordens de viver ou morrer. Assim como o grande simpático é o nervo que se serve de verdadeiro apoio físico ao corpo astral, o cérebro é o alicerce do veículo mental, e, como tal, deve ser o último a se libertar da vestimenta que comandou durante a vida material. O mesmo poder criador da mente, que sabe aglutinar a substância física para compor o corpo carnal e fazê-lo renascer na terra, logo fica de posse daquele conteúdo leitoso de que temos falado, prende vitalidade usado como sustentação da vida humana, desaba também a configuração definitiva do perispírito liberto do organismo físico, e aquele se toma, então, o novo centro coeso da coletividade atômica do mundo astral. Pergunta: é então na zona cerebral que os técnicos cortam o último laço de união do espírito com o corpo físico? Atanagildo, quando falei de minha desencarnação disse-vos que, no momento exato em que os técnicos deviam estar operando na minha região craniana, para me desligarem definitivamente dos últimos contactos com o corpo físico, fui tomado pela terrível sensação de haver mergulhado no centro de violento trovão, que fez estremecer toda a minha individualidade espiritual. Na realidade, me haviam cortado o chamado cordão prateado cuja citação muitas vezes encontrara nas obras esoteristas terrenas e que significa o último laço a ser rompido pela técnica sideral, a fim de que o espírito se liberte definitivamente do corpo carnal. Mas o momento exato de se romper esse último laço varia de espírito para espírito, pois tenho observado, em muitos casos, que essa operação só é realizada no momento da saída do féretro para o cemitério. Entretanto, existem infelizes almas pecadoras que, devido ao seu desequilíbrio psíquico, não favorecem a intervenção da assistência espiritual na sua desencarnação e, por isso, têm que suportar a fragmentação natural desse cordão prateado, que só se rompe algum tempo depois, no túmulo, fazendo-a sentir todos os fenômenos horrendos da sua própria decomposição cadavérica. Pergunta: essa demora em se romper o cordão prateado, no corpo gelado, pode prestar algum benefício ao desencarnado? Não se trata de uma inútil ligação entre a alma e o corpo já cadavérico. Atanagildo: às vezes, não convém a brusca libertação para a alma passar a atuar imediatamente no mundo astral, pois esse mundo é demasiadamente sutil e plástico às emissões do pensamento, que amplifica e superexcita todos os quadros mentais que ainda se mantêm desordenadamente no perispírito do desencarnado. A permanência mais demorada junto ao corpo físico, embora este se encontre em estado cadavérico, ainda favorece o perispírito no seu intercâmbio energético com o vitalismo natural do meio físico, que flui da própria carne densa e se dissocia no conhecido fenômeno de radiação dispersiva, tão comum a certos minerais, embora suas moléculas de ferro, sódio, magnésio, flúor, cálcio e outras, sejam aglutinadas no sangue por processos diferentes. Visto que a matéria é energia condensada, o que já é do conceito científico do vosso mundo, assim que começa a dissolução do corpo físico, essa energia até então acumulada tende a se libertar o mais rapidamente possível. Então, o perispírito, centro energético que atua em plano vibratório mais sutil, faz o aproveitamento automático do magnetismo energético que se irradia do cadáver que foi o seu instrumento vivo no mundo físico. Essa irradiação energética é produto natural do campo mineral do corpo físico, em vias de dissolução no meio terrestre, e pode ser habilmente aproveitada através do sutil cordão prateado, que ainda obriga o espírito à sua focalização mental no mundo físico, ativando e vitalizando as imagens que se lhe sucedem na tela da memória etérica, mas sem conduzi-lo a desatinos, e tornando apenas um espectador de si mesmo. De modo contrário, a liberdade imediata do espírito, no astral, faria recrudescerem vigorosamente as suas evocações mentais, sem o auxílio do corpo físico para atenuá-las no aguçamento psíquico.
É óbvio que o espírito benfeitor e a alma cristianizada podem dispensar esses cuidados e as fases de adaptações gradativas ao mundo astral porque, mesmo encarnados, já estão ligados às regiões superiores de paz e ventura, das quais tomam posse definitiva após a morte física. São almas que, por se constituírem em abençoados núcleos de luz e energia superiores, dissolvem os mantos das trevas por onde transitam. Pergunta: só o perispírito aproveita as emanações radiativas que absorve do corpo físico? Ou este também recebe alguma coisa do organismo perispiritual? Atanagildo: na verdade, o perispírito usufrui das energias magnéticas que se exudam do corpo físico, mas também sustenta ainda este último, pela devolução rítmica das forças do mundo inferior. São duas organizações disciplinadas, que se auxiliam mutuamente até a separação definitiva. Comumente, existem no perispírito certas aderências nocivas e produtos de substâncias astrais que, posteriormente, pesam durante a libertação definitiva do desencarnante, as quais convém que ainda sejam absorvidas pelo cadáver, que neste caso funciona como um condensador ou condutor de impurezas, que depois se dissolverão no seio da terra. Só não ocorre esse processo profilático com as almas mergulhadas nas trevas da rebeldia ou ligadas ainda ao turbilhão das paixões degradantes e que, na figura de repulsivos condensadores vivos, carregam para o astral toda a escória que lhes aderiu ao perispírito. Logo que é cortado o último laço fluídico que liga o perispírito à matéria densa do corpo físico, principia a sua definitiva decomposição. Quantas vezes temeis o sepultamento de alguém, na hora de sua condução ao cemitério, porque ainda notais no cadáver um halo de vitalidade ou de calor? Mas são sabeis que, mal fechais o caixão, as coletividades famélicas dos germes destruidores já se revelam, iniciando a decomposição do cadáver, comprovando que o cordão prateado havia sido seccionado no último momento, por conveniência técnica dos desencarnadores. Pergunta: mas já nos dissestes que certas almas só se libertam do seu cadáver depois do que esse cordão prateado se rompe no túmulo, por cujo motivo elas sentem toda a decomposição do corpo. Não existirá contradição, neste caso, com o fato de o corpo só iniciar a sua decomposição após o corte do último cordão fluídico. Atanagildo: é evidente que, em caso de incêndio ou de explosão, supondo-se que o corpo do acidentado se desintegre por força de gases ou chamas, a libertação do perispírito se faz de modo súbito e, consequentemente, o cordão prateado se rompe ao expelir os resíduos vitais que se intercambiavam do perispírito para o corpo físico. Mas existe um prazo limitado para se manter essa relação vital entre o perispírito e o cadáver, depois do que principia a desintegração natural, pela falta de coesão molecular e, também, devido à fauna microbiana que, à maneira de exércitos famélicos, que rompem o cerco de uma cidade e se entregam a toda sorte de torpezas e destruições, ataca o cadáver para devorá-lo. Mas, quando o último cordão não se rompe, pela intervenção dos espíritos assistentes das desencarnações ou, no caso de acidentes, explosões ou incinerações que venham desintegrar o corpo imediatamente, o espírito passa a assistir e a viver os horrores da sua decomposição carnal e a se sentir devorado pela insaciabilidade dos vermes vorazes, até a dissolução completa do cadáver. Pergunta: por que motivo tem-se registrado casos em que os corpos de certas criaturas ficam dias e até meses ou anos sem se decompor? Atanagildo: certas criaturas realmente santificadas libertam-se com tal naturalidade e rapidez dos seus corpos físicos, que as energias poderosas do que ainda lhes circulam pelo duplo etérico são absorvidas em sua plenitude vital pelo corpo cadavérico e, assim, o mantém por longo prazo intacto e coeso em sua rede atômica, até se esgotar a vitalidade em reserva, que só flui muito lentamente. Alguns iniciados em yogas conseguem realizar essa operação de modo consciente, ajustando seu esforço mental,
poderoso, a dinâmica de sua própria elevação espiritual, e assim certos espíritos transferem um só impacto às suas reservas de forças do seu duplo etérico, em dissolução, para o cadáver ainda sensível. O fenômeno a que Hélio disse se explica com facilidade, pois a alma, quanto mais distanciada das paixões e dos interesses mundanos, tanto mais se encontra liberta da carne, vivendo antecipadamente grande parte do clima espiritual superior, em que há de se integrar após a morte do corpo físico. Quando chega a hora do falecimento, ela abandona o vestuário carnal rapidamente e deixa ao corpo a poderosa energia que deveria utilizar no retardamento desencarnatório, muito comum aos demais espíritos. E o seu corpo, lembrando a figura de um poderoso mata-borrã, absorve a vitalidade que sobeja do perispírito, com a qual se manterá coeso por algum tempo. Pergunta: a conveniência em que se prolonga assim a coesão do cadáver, depois que o espírito já se libertou dele? Não é o corpo físico coisa de somenos importância para o espírito que parte. Atanagildo: não é o espírito quem prolonga a coesão do cadáver que abandonou. Isso se dá para que fique demonstrado aos encarnados que a santidade da alma é energia criadora de vida, pois consegue manter estável até o próprio cadáver. Para o espírito purificado, pouco importa que o corpo se desintegre ou não, é a própria lei de correspondência vibratória e de aproveitamento cósmico que age, fazendo com que as energias puras, daqueles que viveram integrados à vida e à verdade, sejam resguardadas no cofre do seu organismo de carne e purifiquem até o próprio meio onde são depositadas. Sob um campo magnético elevado, as coletividades microbianas inferiores não podem progredir, pois ainda não passam de forças de vida que só se apuram sob o energismo da luz criadora. Pergunta: no caso desse prolongamento de vitalidade do corpo cadavérico, o espírito desencarnado não sofrerá um dia os efeitos da chegada da decomposição do mesmo? Atanagildo: não. Se assim fora, todos os cadáveres embalsamados tenderiam a aprisionar o espírito desencarnado. No caso de que tratamos, o cadáver não se mantém íntegro porque o espírito ali se acha algemado pelo último cordão fluídico, mas sim devido à grande concentração de energias etéricas que lhe foram transferidas do próprio duplo etérico daquele que partiu, quer por efeito de sua vontade altamente purificada, quer sob a imposição da própria lei de compensação sideral. A desencarnação entre seres muito evoluídos é instantânea, porque as forças purificadas que os envolvem já são intrínsecas do próprio plano espiritual que passarão a habitar após a libertação completa. Não costumais dizer que certas criaturas, depois de mortas, apresentam fisionomia muito serena e sob estranha iluminação, que deixa a impressão de se encontrarem dormindo? É que os seus cadáveres se encontram cercados dessas forças superiores, que deles se irradiam num energismo poderoso, como um centro profilático de proteção e coesão atômica. Pergunta: e por que, em outros casos, os espíritos ficam algemados ao corpo físico e devem sofrer toda a sensação do seu apodrecimento? Atanagildo: é porque se trata de almas pervertidas pelo emprego de energias degradantes, que viveram apenas o reinado das paixões aviltantes e dos crimes contra a integridade espiritual. Seus corpos se transformam em cadáveres chumbados às energias do astral inferior que, em sua reciprocidade circulatória, adensam e fortificam o cordão prateado que liga o perispírito ao corpo saturado de magnetismo repulsivo. Em vez de se colocarem em um campo de energias sutis, delicadas e libertadoras, como no caso das almas santificadas, centralizam-se num poderoso núcleo de forças primárias, escravizantes e profundamente atrativas para o mundo animal. O perispírito, então, fica agrilhoado ao cadáver, do qual só então, a alma vê-se obrigada a presenciar o quadro pavoroso dos vermes que devoram o corpo que ela mesma degradou, pois este não passava de um condensador de forças deletérias, que se dissociam em detestável frequência vibratória do astral inferior. O santo, o yoga,
ou mesmo o homem evangelizado, desencarnam mergulhados numa aura de fluidos balsâmicos e paradisíacos, qual a criatura que abandona um ambiente de maus odores para ingressar subitamente num jardim de perfumadas flores primaveris. Mas o espírito delinquente, a alma perversa ou viciada, lembra o homem que, respirando gases mefíticos, deva aspirá-los até a sua completa extinção na própria fonte produtora. Capítulo 20. Noções gerais sobre o astral inferior. Pergunta: que são as regiões abismais, ou mais conhecidas como astral inferior, de cuja existência temos sido informados por algumas comunicações mediúnicas? Atanagildo: trata-se de regiões ou zonas onde se acumulam fluidos deletérios bastante densos e mórbidos, na forma de vastos depósitos de substâncias produzidas pela escória de tudo que a humanidade terrena produz pela sua mente desregrada, assim como são monturos de detritos resultantes das trocas energéticas do metabolismo natural dos seres e da vida planetária. Sob a lei de correspondência vibratória, os fluidos límpidos e diáfanos sempre tendem a se expandir e a se disseminar nas regiões mais altas do astral, onde se fixam na forma de energia sublimada. No entanto, de acordo com a mesma lei, o magnetismo confrangedor e vil propende a baixar para os níveis inferiores que circundam o orbe terráqueo, constituindo-se na carga residual, densa e letárgica, que bem merece a denominação de zonas abismais ou astral inferior. É conveniente lembrar-vos de que no além se modificam todas as escalas e os padrões de medidas conhecidas no mundo físico. Assim, quando nos referimos às zonas altas ou zonas baixas, queremos aludir, com mais justeza, às zonas interiores ou exteriores, que se distinguem, entre si, conforme a natureza dos seus fluidos. Algumas regiões astrais se assemelham à emulsão sensível das chapas fotográficas, com a propriedade de fixar todas as emanações perturbadas da mente humana, como sejam o medo, a tristeza, a cólera, a inveja, a angústia, o ciúme e a luxúria, a avareza e todas as demais consequências da insatisfeita e contraditória conduta da humanidade. Os densos lençóis fluídicos, que ali se acumulam, lembram espécie monstruosa tela de magnetismo, refletindo um turbilhão de imagens deformadas. Pergunta: temos lido obras mediúnicas em que os espíritos falam de tempestades nas regiões do astral inferior. Como entendê-las? Atanagildo: ali existem espessas sombras que se movem constantemente, sob a fantástica dinamização, em consequência dos impulsos degradantes e agressivos das almas culposas situadas em seu seio. Certas vezes, quando a agitação dos desencarnados é excessiva, dando lugar a repercussões mentais, que se congregam às dos encarnados, formando terríveis surtos de ódio e crueldade, quais avalanches projetadas pelas paixões desordenadas, formam-se no astral inferior verdadeiros tufões e redemoinhos de substância trevosa, que se projeta em torvelinhos sufocantes, como se fora violenta tempestade de areia negra e viscosa. Essas regiões perturbadas ficam bem próximas da crosta terráquea, por cujo motivo os espíritos benfeitores que as visitam em serviço assistencial são por vezes prejudicados, pois durante os surtos de violência, a matéria denegrida agride-lhes o delicado perispírito. Pergunta: podem-se registrar, no meio astral inferior, acidentes geográficos em condições semelhantes às que costumam se verificar no solo terráqueo? Não se tratará apenas de situações virtuais criadas pelo vigor da mente desencarnada? Atanagildo: por que não? Embora estejamos em plano vibratório diferente do da matéria sólida, a relatividade entre o meio e o agente é semelhante ao que ocorre convosco na crosta. Assim como na Terra se formam sulcos, vales, oceanos, campinas, montanhas e vegetação variada, também no astral se configuram as formas com seus contrastes e pontos de apoio, necessários às mútuas relações da alma com o meio, embora reguladas por leis diferentes das do plano físico. As regiões inferiores,
do astral, se nos apresentam de uma solidez quase impenetrável e formadas de abismos, desfiladeiros, mataria inóspita, rios, lagos e caminhos agressivos, tudo de natureza atemorizante e deformada, sem a graça da paisagem terrena. Enquanto na metrópole do grande coração os rios e os riachos que banham a cidade são fontes de água cristalina e de fragrância inesquecível, nas regiões inferiores as correntes d'água são escuras, cálidas e sujas, transandando um odor de detritos e emitindo vapores sulfurosos. Daí o motivo do sofrimento dantesco é que se sujeitam as almas que são atraídas e caem nessas zonas sem poder se orientar para delas saírem, sendo vítimas dos mais enganadores fenômenos, nas suas relações como meio. Mergulham nas sombras aterradoras e sufocam-se em imundos detritos aeriformes, vendo-se traídas nas mais comezinhas necessidades fisiológicas do seu perispírito. Então clamam por alimento, água, sono, repouso e abrigo, enquanto os seus impiedosos adversários, treinados nas sombras, esgotam-lhes todas as reservas de coragem, esperança e alívio, vampirizando-se sob o mais humilhante estado de sofrimento moral e espiritual. Pergunta: não seria bom que os espíritos que vivem no astral inferior pudessem visitar as comunidades mais elevadas, a fim de conhecerem o júbilo da vida superior e se incentivarem para a renovação espiritual? Atanagildo: apesar dos grandes sacrifícios a que nos submetemos, quando em tarefas de socorro ou de treinamento espiritual, costumamos descer as furnas do astral inferior, mas assim mesmo nos é muito mais fácil baixar ao seio das sombras, do que os espíritos trevosos ou sofredores poderem subir até as regiões elevadas, onde se situam as instituições angélicas. Entre eles há espíritos diabólicos que, em magotes ameaçadores, costumam atacar os postos e agrupamentos socorristas existentes nas proximidades das zonas sombrias, mas mal conseguem se aproximar, pois são tolhidos pelos aparelhamentos defensivos à base de emissões eletromagnéticas. Para baixar as regiões inferiores, temos que revestir o nosso perispírito com um verdadeiro escafandro de fluidos densos, que o coloque em sintonia com o meio compacto, ao mesmo tempo que nos esforçamos para esconder a nossa procedência e despojarmos-nos de todas as aparências e credenciais superiores, que possam nos identificar perante as multidões e os administradores das cidades subvertidas. Na suposição de tais espíritos inferiores poderem subir até a nossa metrópole, o fenômeno se inverteria, pois eles teriam que se desvencilhar completamente do seu manto de trevas, para poderem obter a extrema leveza perispiritual para sua ascensão às esferas paradisíacas. Isso só lhes seria possível se substituíssem a crueldade pela ternura, o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade e a luxúria pela castidade, por ser este o único processo para poderem se equilibrar no ambiente sutil e purificado das metrópoles celestiais. Se eles pudessem fazer isso, há muito que já estariam completamente renovados, podendo se elevar por si mesmos, sem necessidade de quaisquer estímulos ou incentivos superiores. Mas a maturidade espiritual não se consegue a toque de magia, é realização paulatina e comumente conseguida sob o aprendizado da dor e do sofrimento, devido à costumeira violação à lei kármica. No entanto, a nossa descida ao astral inferior é acontecimento perfeitamente viável e compreensível, porque se verifica de modo diferente, uma vez que a fazemos pelo alto sacrifício e pela redução de nossa frequência vibratória familiar. Sob o potencial de nossa vontade concentramos as forças internas do espírito, num esforço redutor, para nos tornarmos cada vez mais pequeninos, e assim podermos ir ao encontro dos nossos irmãos faltosos para com a lei divina. E assim mesmo não podemos deixar de reconhecer quão diminutos ainda somos ante a imensidade da vida cósmica. A convicção sincera e humilde da grandeza de Deus e do infinito, porquanto, realmente não passamos de inexpressivo grão de areia sideral,
muito nos ajuda para o êxito dessa aproximação vibratória com os espíritos ainda impermeabilizados contra o influxo da luz eterna, que entretanto lhes emana da própria alma. Pergunta: os espíritos superiores que transitam pelo astral inferior estão a par de todas as surpresas e fenômenos que ocorrem na região? Atanagildo: mesmo para os espíritos já bastante treinados nessas excursões sombrias, e que para ali se dirigem com o objetivo de socorro espiritual ou de aprendizado, as surpresas são atemorizantes, pois não são conhecedores absolutos de todas as misérias da vida exótica que existe oculta nas profundezas do astral inferior da Terra. Todas as sensações de júbilo e de poesia sideral, que são comuns nos agrupamentos superiores e nas cidades elevadas, desaparecem à medida que seus moradores descem para as regiões inferiores, onde o cenário se reveste de um fundo tétrico e de uma vida que apavora e repugna, onde se defrontam com formas vivas as mais inconcebíveis à imaginação humana. São quadros de torturas e excentricidades que ultrapassam a tudo o que se poderia conhecer de mais fecundo na literatura das lendas e das fantasias mórbidas. Pergunta: qual a vossa sensação ou estado de espírito, ao penetrardes nessas regiões inferiores? Atanagildo: quando penetro em tais regiões, sinto-me num mundo estranho e mórbido, dominado por uma atmosfera silenciosamente anormal, prenunciando algum acontecimento terrível. Esse espantoso e atemorizante silêncio é quebrado, de súbito, por brados, uivos, blasfêmias, gargalhar sinistro e por medonhas agitações e revoltas, que então movimentam toda a paisagem sombria e a superexcitam com uma misteriosa sensação de terror. A sua vegetação é tristonha, imitando perfeitamente o cenário de fundo das velhas histórias de bruxas, duendes e fantasmas horripilantes. Alguns arvoredos são cobertos de folhas agitadas que parecem agressivas e revoluteiam em movimentos ferozes. Outros se mostram desfolhados e erguem seus braços nus em resignada tortura vegetal, como enfeites fúnebres de uma paisagem de fuligem gasosa. Mas, apesar do aspecto repulsivo e amedrontador dessa vegetação, percebe-se-lhe a força de uma vida poderosa e oculta, que parece angustiada e oprimida em sua vigorosa eclosão vegetativa, proveniente do grande potencial que nutre os reinos inferiores da existência planetária. Desde a mais sutil lâmina de capim, o mais diminuto inseto, até o vegetal mais prodigioso e o animal mais gigantesco, tudo se apresenta ameaçador e sinistro. Certa vez, após algum tempo de cuidadosa observação, surpreendi-me ao comprovar que, por detrás daqueles aspectos agressivos, havia também uma sensação misteriosa de medo, como se tudo auscultasse uma incessante e estranha ameaça na atmosfera triste e lúgubre. Embora eu não possa comparar fielmente estes acontecimentos do astral inferior aos fenômenos semelhantes que ocorrem na superfície terrena, devo dizer-vos que, em face do silêncio mórbido e absoluto de certas zonas que visitei, sentia-me tomado por estranha sensação de perigo à vista, muito embora ignorasse a sua origem e razão. Algumas vezes comparei ao que precede as grandes tempestades quando, depois da quietude e da calmaria, eclode a cólera da natureza, o solo é varrido da violência do tufão e a paisagem é fustigada pela tormenta impressionante. Apesar da familiaridade com que vou enfrentando todas as surpresas do mundo astral, ainda não posso deixar de me impressionar com esse misterioso silêncio que preludia o turbilhão de uma vida avassalante e agressiva no astral inferior. A vegetação, os animais e as aves que vivem nessa região obscura do astral e repleta de formas temerosas e instáveis, parecem manter entre si uma atitude estranha, como que a se protegerem de qualquer coisa que lhes causa muito medo e angústia. Então procuram vencer o medo produzido pelo ambiente misterioso, que os cerca, por meio de outro medo mútuo que encobrem, numa atitude defensiva. Pergunta: a que atribuís essa sensação de angústia e ao mesmo tempo de medo, que notastes no ambiente astral inferior? Atanagildo:
É conveniente não esquecerdes de que vos estou dando as minhas impressões pessoais sobre a natureza do mundo astral inferior, dentro do meu conhecimento e das minhas atuais reações psicológicas. É evidente que outros espíritos que foram submetidos à mesma experimentação poderão vos oferecer considerações e relatos bem mais lógicos, em face de seus conhecimentos avançados e muito além das minhas singelas concepções particulares. Não guardo a presunção de possuir melhores conhecimentos do que os que possuem outras almas da metrópole do Grande Coração, assim como não quero sugerir-vos que sou demasiadamente sensível e impressionado pelos fenômenos relatados. Mas acredito que o pavor, a angústia e, ao mesmo tempo, a misteriosa ameaça que paira em toda a região do astral sombrio e se estende aparentemente por todos os seus habitantes excêntricos, deve ter sua origem nas emanações mentais inferiores, de perversidade, ciúme, desespero, ódio, inveja e demais paixões aviltantes, que provém da maior parte da humanidade ali existente. Enquanto a vegetação, as aves, os animais e as coisas que existem nas colônias e cidades elevadas são prenhes de vida, ternas e comunicativas, a se nutrirem pelos esplendores da luz que as envolve continuamente. No astral sombrio a falta de luminosidade interior produz o ambiente infecto e oprime o livre fluxo da seiva criadora, do que resulta o aspecto torturado e apavorante, que domina todas as coisas ali existentes. Desde que a luz, em nossa metrópole, renove e purifica as nossas próprias relações com o meio e os seres vivos, tornando-os num admirável prolongamento comunicativo de nós mesmos, é de imaginar que a falta de luz, nas regiões infelizes, incentiva ao máximo o egoísmo e a impiedade, como que a proteger a própria personalidade inferior, para que possa sobreviver num meio tão hostil à própria vida. Capítulo 21 – Noções sobre as cidades do astral inferior. Pergunta: se nas cidades do astral superior só ingressam espíritos elevados, é de crer que no astral inferior também existam cidades onde vivem os retardados em sua evolução espiritual, não é assim? Atanagildo: justamente, e a maioria dessas cidades inferiores é relativamente organizada pois, embora se congreguem ali os piores malfeitores, cruéis verdugos e espíritos que se desbragam em extremo no mundo da carne, muitos deles são representantes das mais destacadas profissões humanas e também egressos de famosas academias terrenas. Há nelas desde o médico que no mundo material fez da dor humana um exclusivo balcão de negócios insensatos, o engenheiro desonesto que se locupletou com as negociatas escusas, o político que ludibriou os seus eleitores, o advogado chicanista, o militar que praticou injustiça à sombra das forças armadas, o administrador que dilapidou os cofres do patrimônio público, até a mulher formosa, que erigiu um trono de joias e bens sobre o prejuízo alheio. Ainda se pode encontrar nessa mole dantesca o sacerdote católico, que conspurcou a santidade de sua igreja, o ocultista que abusou dos seus poderes para o seu exclusivo favorecimento, o médium espírita inescrupuloso, que trocou os bens do alto pelos prazeres perigosos do mundo, o pastor puritano, mas avaro e cruel, e o macumbeiro que, através da amizade do preto velho e do índio ingênuo, montou progressivo negócio com o despacho na encruzilhada, em virtude da espécie de espíritos de todos os matizes e profissões, que ali se congregam, vítimas dos seus próprios delitos execráveis. Muitos de raciocínios geniais mas endurecidos de coração aliam-se então sob recíprocos esforços de interesse em comum, para maior êxito nos seus objetivos diabólicos. O seu extremo egoísmo e cupidez os leva a se organizarem para o cultivo do melhor para si e seus comparsas, usufruindo o máximo requinte de satisfações e domínio na atmosfera deletéria. Quando examinei os setores administrativos de uma dessas cidades, em comunidades do astral inferior, não pude deixar de reconhecer o toque de competência do engenheiro na construção de certos palácios e logradouros públicos destinados aos mais felizes,
embora traíssem exagerada suntuosidade infantil e o conforto medieval, percebia alguns arremedos de dispensários médicos, que deviam, porém, ser de exclusividade dos fiéis prosélitos e senhores da comunidade inferior. Identifiquei também, ali, um serviço algo eficiente de iluminação esbraseada, provinda de alguma usina funcionando à base de elemento eletromagnético e muito comum no meio astral. Essa energia tanto usavam para benefício da coletividade, como para fins de domínio sobre as zonas desamparadas e contra a penetração de massas sofredoras que eram vindas dos extremos dos subúrbios. Embora não me fosse dado penetrar na intimidade daquele povo egocêntrico, após muitas reflexões e observações sobre o que se me apresentava à visão, verifiquei que a cidade se assemelhava a um gigantesco losango, em cujas pontas ficavam sórdidos subúrbios, que se estendiam por muitos quilômetros de vastas zonas abismais, completamente atulhadas de criaturas, num pavoroso caos de dores e sofrimentos, como se fossem magotes de prisioneiros provenientes dos campos de concentração da última guerra terrena. A nenhum desses infelizes era permitido ingressar no suntuoso perímetro onde se localizavam os edifícios públicos de importância e as vivendas ostensivas dos privilegiados da estranha metrópole. Constantemente, a turba de impiedosos policiais arregimentados pela direção da cidade, e sob o mais sádico barbarismo, expulsava chicotadas magotes de infelizes que, desesperadamente, tentavam penetrar pelas vielas adentro, para atingir o perímetro aristocrático. Era um espetáculo de terrível crueldade, azorragavam-se mulheres e homens que, embora já se encontrassem na mais negra fase de miséria e descalabro psíquico, ainda recebiam atordoante chuva de impropérios e vergastadas cruciantes. Pergunta: donde provém essa multidão de criaturas miseravelmente amontoadas nos subúrbios da cidade? Atanagildo: certa parte foi para ali enxotada, depois de ter servido como repasto deletério em processos infames, que ainda é prematuro revelar. Outra parte significa reserva mórbida, recém-chegada, em fase de aproveitamento, e que os fiéis não tardarão em auscultar para endereçá-la ao serviço diabólico da obsessão metodizada. Aqueles que já foram esgotados sob nefandos propósitos, eles abandonam e enxotam para as fumas tenebrosas de répteis e vermes das matas circunvizinhas do astral inóspito, enquanto novas levas, que compensam a carga exaurida, destinam seus abomináveis processos de vampirização e nutrição vital nos labores de ataques aos encanados. Depois de avançados trabalhos de magia, os técnicos das sombras colam os espíritos doentes e recém-chegados ao perispírito daqueles que foram visados para a obsessão na Terra, quer a pedido de magos negros ou feiticeiros da Terra, quer por interesse da comunidade astral. Então esses infelizes desencanados ficam jungidos à organização perispiritual dos terrenos, desempenhando a tenebrosa tarefa de transmitir ou filtrar para o corpo da vítima encanados miasmas da própria moléstia que os vitimara na carne. É por isso que a medicina terrena se vê impotente ante estranhas enfermidades incuráveis e quadros patológicos desanimadores, pois a causa principal quase sempre reside na sacolagem perispiritual entre um desencanado enfermo e um encanado sadio, em face da invigilância moral e evangélica deste último. Quando os malfeitores das sombras envolvem a criatura, devido à sua negligência espiritual e escravidão às paixões aniquilantes, só as forças íntimas da oração e a renovação espiritual imediata que realmente poderão efetuar a libertação da obsessão ou do vampirismo, que não será conseguida de modo algum com injeções, drágeas ou cirurgia intempestiva. Pergunta: qual a melhor ideia que poderíamos fazer desse perímetro, onde se situam os conjuntos de edificações mais aristocráticas da cidade? Atanagildo: podeis imaginá-lo como sendo uma quadra urbana de uma metrópole terrena, em cuja área, bem grande, habitam os administradores, juízes, artistas, cientistas, cortesãos e executores judiciais,
que imitam bastante o Fausto desregrado das cortes sensualistas orientais. O aspecto geral e impiedoso de todas as energias das criaturas escravas, que devem servir a todas as satisfações mórbidas e ser comumente utilizadas como instrumentos vivos para toda espécie de obsessões e vinganças contra os encarnados. Através de informações de entidades benfeitoras ali disfarçadas, sob da existência de organizado serviço de natureza obsessiva contra os terrenos, com o domínio execrável e completo sobre muitos grupos de encarnados, que se transformam para eles em objetos vivos, ao corresponderem às abomináveis sensações dos malfeitores desencarnados. Pergunta: quais as formas ou tipos desses palácios ou edifícios públicos? Atanagildo: estou descrevendo a natureza da cidade do astral inferior que mais tenho visitado em minhas excursões socorristas. Quando, pela primeira vez, obtive permissão para penetrar em seu interior, com o auxílio de um espírito benfeitor ali disfarçado como habitante e cooperador do serviço público, deparei com encorpados palácios e edificações exóticas, separados por grandes blocos de residências aristocráticas, que se estendiam marginando ruas largas e praças decoradas às vezes com certo gosto, mas com espessa vegetação verde escura, rija e parecida às fibras da piaçaba brasileira. Os canteiros estavam bem cuidados pelo braço escravo, e repletos de flores estranhas, fazendo-me recordar a certos espécimes florais do Brasil, onde atraem os insetos, pelo seu perfume selvático, e depois os devoram aprisionados nas suas corolas. Surpreendeu-me, também, a grande quantidade de cactos formando rigorosos círculos protetores em torno dos canteiros ajardinados, e que se apresentavam pródigos de flores, umas de vermelho vivo e outras amarelas como gema de ovo, do arvoredo baixo, que parecia comprimir a atmosfera contra o solo duro e granulado, pendiam numerosas espécies parasitárias, exudando um perfume atraente mas perturbador. Mais tarde, em novas excursões, observei melhor os locais onde se achava aquela prodigalidade de flores mergulhadas na atmosfera silenciosa do arvoredo baixo e grosso, que mais se pareciam a pequenos bosques do que jardins floridos. Ali tudo traía o vigor e ostensividade de uma natureza selvagem, cuja vida em alto potencial parecia explodir a todo momento, o tipo grosseiro das flores parasitárias, a rudeza de aspecto do cactus, que decorava um cenário de um verde escuro com pinceladas vivas do vermelho flamejante emoldurado pelo amarelo exótico, eram bem a prova da força vigorosa do astral inferior, que fluía pelas formas decorativas, criando uma beleza brutal e fugitivamente ameaçadora. Pergunta: e sobre a higiene dessa cidade que visitastes, que podeis nos dizer? Atanagildo: ali existe certo trato e cuidados higiênicos, o que impressiona mal eu gosto pelas cores berrantes e principalmente a acentuada predileção pelo vermelho que, mesmo na terra, é símbolo da força instintiva inferior e a cor do sangue, que lembra tragédias sanguinárias. Mas, em torno das criações ali existentes, sempre transparecia certa austeridade muito própria dos povos conservadores, orgulhosos e tradicionalistas. Observei que os moradores não sentiam a opressão e a angústia que me tomavam perispírito e que provinha da atmosfera ambiente, muito densa. No Brasil, costuma-se denominar de mormaço essa atmosfera opressiva e fatigante, que muitas vezes se registra antes da tempestade próxima. O ar denso, em demasia, nessa cidade, dificulta a própria filtração da luz solar, pois o astro-rei se me afigurava um disco sanguíneo e oprimido a pairar num céu tórrido. À noite, devido à luz débil do aparelhamento da usina eletromagnética e insuficiente para toda a cidade, esta se socorre de outra luz artificial, conseguida pelo processo primitivo da queima de energias estralinas, aprisionadas em tubos de vidro parecidos aos lampiões de querosene das cidades coloniais do Brasil. Em alguns pontos mais obscuros, e nos desvãos sombrios dos logradouros,
Vi achotes grandes, que distribuíam uma luminosidade afogueada, mas sem resina ou fumaça. Ao afastar-me do centro principal, onde se acomodavam o casario aristocrático e as instituições administrativas, a iluminação da cidade me parecia igual a um grande incêndio visto à distância e retratado na tela densa da noite enevoada. Pergunta: quais os tipos característicos